Tá, então vamos para a parte final desses slides 11, quinto vídeo deles. E vamos falar então sobre a conectividade de GNP. Já mencionei para vocês que a conectividade acontece quando P for o valor crítico, a função limiar é ln sobre n. Tá? Então, a título de ilustração, né, curiosidade, eu vou fornecer uma prova formal disso para vocês, porque no componente gigante a gente já fez um raciocínio heurístico. Tá? Então aqui a prova é relativamente curta, essa versão que eu vou apresentar para vocês. Ela usa um resultado que eu não vou provar com vocês, então eu só vou assumir. Tá? Não é a única forma de fazer, a gente podia ter feito a prova sem usar esse resultado, mas aí a prova ia ficar um pouquinho maior. Tá? Então como esse slide já acabou ficando, acho que grande o suficiente, tá? Certamente eles não caberiam numa aula só, aquelas de classe. Então eu resolvi apresentar uma prova um pouco mais curta por isso. Mas é uma prova bastante ilustrativa, tá? Porque é uma prova bem justa. Apesar dela dar um resultado um pouco mais complicado, ela fica mais curta e ela dá um resultado mais justo do que a gente mostraria de outras formas. Tá? E isso o Erdős e o Rainey mostraram em 60. Tá? Então, o limiar da conectividade, tá? Ele é P de ln sobre n. Tá? E o que a gente vai mostrar é que se a gente tomar o P como ln de n mais um C sobre n, ou seja, como se a gente tomasse C mais ln de n sobre n, né? Está escrito aqui. Então a gente tem que a probabilidade do G ser conexo, do GNP ser conexo, ela vai para zero se o C for para menos infinito. Ou seja, o C vai para menos infinito, a probabilidade do grafo ser conexo é zero. Tá? Então, porque o C passa a dominar o numerador aqui, né? Ele acaba ficando muito menor do que o log n, então olha, o grafo não fica conexo. Então isso aqui meio que engloba muito que a gente já fez. E se o C for para infinito, bom, a probabilidade do grafo ser conexo é 1. Tá? Então à medida que o P fica maior do que o ln sobre n aqui, o C passa a dominar o numerador, então isso aqui, o grafo vai ficar conexo com probabilidade 1, então alta probabilidade. E se o C for uma constante aqui, qualquer, ou seja, estiver pertinho aqui em módulo do ln sobre n, tá? Isso aqui te dá uma probabilidade, a probabilidade de ser conexo vai para e elevado a menos e elevado a menos c. Tá? É um valor relativamente pequeno e é suficiente para a gente concluir o que a gente quer. Tá? Então, o que a gente vai usar é, a gente vai usar aquele lema lá atrás, tá? Lembra que a gente tinha definido xk como sendo o número de componentes conexos com k vértices, né? A gente tinha calculado a esperança d. Tá? E aquela relação aparece aqui de novo. Tá? Porque no seguinte sentido, se xk denota o número de componentes conexos com k vértices, obviamente o g é conexo se o xk for igual a zero para todo k igual a 1, 2 até n sobre, o teto de n sobre 2. Né? Ou seja, o número de componentes conexos com vértices são os vértices isolados, eles têm que ser zero. Com 2 vértices tem que ser zero. Com 3 vértices tem que ser zero. Com n sobre 2 ali, um pouco na metade, tem que ser zero. Tá? E o n sobre 2 mais 1 já estava incluído aqui, porque o outro componente vai ter que ter tamanho menor do que aquilo ali, né? Estava incluído aqui no n sobre 2 menos 1. Tá? Então a gente só precisa pegar metade dos valores para casa aqui. Ou seja, o que a gente quer mostrar é que, olha, que a única variável que vai ter xn, que vai ter um valor maior do que zero, é a xn, ou seja, o componente com todos os vértices. Tá? Então, se a gente mostrar que o xk é igual a zero para todos esses valores de k aqui de 1 até o teto de n sobre 2, isso é necessário e suficiente para o G ser conexo. Tá? E daí a gente usa aquela relação que a gente calculou e provou no lema. Okay? Então, de novo, tá? a gente soma então para k igual a 2 até n sobre 2. Pô, a gente precisa partir do k igual a 1 aqui, né? Tá, o k igual a 1 é um caso um pouquinho diferente, por quê? Porque os vértices são isolados. Tá? Lembra que os vértices isolados, eles são os últimos a sumirem, tá?
e o tratamento dos vértices isolados é um pouquinho diferente. Tá? É mais fácil tratar os vértices, componentes que tem mais de um vértice. No caso, quando os vértices são isolados, a gente precisa ser um pouquinho mais cuidadoso. Tá? Então nós vamos livrar de quase todos os casos de uma vez. Só vai ficar o caso dos vértices isolados. Tá? Isso é curioso porque não apenas é o que acontece no modelo, tá? Uma simulação real do modelo, que os vértices isolados são os últimos a aparecerem, mas também mostra que, olha, que mesmo o tratamento analítico dessa condição, ele é ligeiramente mais delicado. Tá? Então, é como se, assim, não justifica, mas é como se tivesse uma meta-explicação, né, do porquê que os vértices isolados são os últimos a aparecerem. Tá? Isso que eu estou falando agora aqui é um pouco hocus pocus, tá? É mais do que uma heurística, tá? É uma intuição, tá? Nem isso talvez dê para chamar a verdade, mas mostra que, olha, que realmente os vértices isolados são os últimos a irem, e o tratamento que a gente precisa fazer deles, eles têm que ser um pouco mais, eles são analiticamente mais complicados. Tá? É engraçado ver isso. Tá? Como as coisas funcionam no lado matemático de um modelo, tá? Que a gente vê uma simulação real. Bom, então, a gente quer o quê? A gente quer mostrar que a probabilidade da soma para k igual a 2 do chão de n tomado 2 a 2, tá? Isso aqui já é suficiente, de xk ser maior ou igual a 1, ou seja, estamos somando todas as o número de componentes com k vértices para k indo de 2 até n maior ou igual a 1. A gente quer mostrar que a chance, ou seja, disso aqui ser maior ou igual a 1, tá? Dessa probabilidade, que isso aqui tende a zero, né? Tá? Quando n tende a infinito. Quer mostrar que isso aqui não ocorre com alta probabilidade. Tá? Então, bom, usando Markov, isso aqui nada mais vai ser do que a esperança do xk aqui, né? E faltou um xk aqui dentro. Eu preciso colocá-lo depois. Eu tinha colocado, tanto que ele aparece aqui, mas aqui ele sumiu. Eu apaguei sem querer. Vou consertar os slides depois. Mas aqui então é a esperança do k, da soma em k, para xk aqui, né? A gente sabe que a esperança é linear, então a esperança da soma é a soma das esperanças. Então dá a soma em k para a esperança do xk. E a esperança para cada xk a gente calculou aqui, né? Tá? Traz lá do lema, que é o n tomado k a k, k elevado a k menos 2, p elevado a k menos 1, 1 menos p elevado a k, que multiplica n menos k. Tá? Aí aqui a gente usa umas aproximações, uma delas a gente já usou antes, tá? Que é 1 menos x é menor ou igual a e elevado a menos x. A gente usou aqui quando o menos era mais, mas dá na mesma. Tá? E a gente tem aqui uma aproximação um pouco mais justa do que aquela que a gente fez do n tomado kk de ser nk sobre kk, tá? Onde aparece um e aqui. Então, isso aqui vem de Stirling. Tá? A gente apresentou a aproximação de Stirling lá antes, que é uma aproximação um pouco mais justa do coeficiente binomial usando Stirling. Tá? Substituindo essas duas aproximações no lado direito aqui, que a gente tem aqui em cima, né? Tá? Então a gente vai ver que a probabilidade da soma de xk ser maior ou igual a 1, ela é menor ou igual a 1n, a soma em k de algo que é ordem de log n, tá? E elevado a p, que multiplica k menos n, e tudo isso elevado a k, tá? Onde o k está crescendo aqui. Bom, e isso aqui tende a zero. Tá? A verdade é essa. Tá? Por quê? Porque tem um n aqui, mas esse e elevado a p a k menos n aqui elevado a k, então isso aqui vai dar p n elevado a k aqui, né? Um e, tá? O que vai dominar tá aqui, né? Nesse pedaço aqui. Tá no... Ops, não quero que fique dessa cor. Vou tentar fazer desse jeito. Tá. Observa aqui, aqui tem um log n aqui, tá? O log n não é tão, vai ser um log n a k, esse k é uma soma, então isso aqui é uma série, vai crescer, mas pega o maior k que tem aqui, tá? N sobre 2. Tá? Então a gente vai ter aqui, vai ter um n elevado a k, que vai ser um n elevado a n sobre 2. Tá? E tem, tá no expoente aqui, o p é log n sobre n, então cancela um pouco aqui, mas vai ficar algo maior do que n aqui com um sinal negativo ainda, né? Então isso aqui tem um decaimento exponencial multiplicando por um n e alguma coisa um pouquinho, uma coisa menor do que o n,
Tá? Então, bom, essa exponencial decrescente aqui, ela domina, tá? Esse termo todo, e isso aqui tende a zero. Tá? De novo, eu não vou mostrar todos os detalhes. É muito interessante fazer toda essa análise aqui, botar os pingos nos is, tá? Mas eu estou falando para vocês que o que acontece é que esse e elevado a menos n aqui, elevado a k aqui, é o que vai acabar dominando toda essa história aqui, e ele vai para zero. Tá? Rapidamente. Então, então, qual é a probabilidade? Todos os componentes o número de componentes de tamanho 2, 3, 4, até n sobre 2, olha, qual a probabilidade eles não são maiores, eles não são maiores que zero. Tá? Então, resta analisar o quê? Resta analisar só o caso quando, quando a gente tem os vértices isolados, né? Tá? O x1. Bom, o x1 é um pouquinho mais delicado, como eu falei para vocês, tá? Então, a gente só precisa analisar agora quando os vértices são isolados. E é suficiente a gente mostrar que a probabilidade do x1 ser igual a zero, que ela vai para e elevado a menos e elevado a menos c. Tá? Lembra, a probabilidade, quando a gente quer mostrar que uma variável é igual a zero, a gente precisa de um momento mais forte. O primeiro momento, em geral, não funciona. Tá? Não dá só para usar Markov. Até então a gente usava Chebyshev. Tá? Aqui nesse caso a gente vai ter que usar alguma coisa um pouco mais forte do que o Chebyshev, e é onde eu não vou entrar em detalhes com vocês. Tá? Só por que é suficiente a gente mostrar que a probabilidade disso aqui fica bem pequenininho? Bom, porque certamente essa probabilidade vai ser menor ou igual a zero. Tá? Do px1 ser ser igual a zero. E a probabilidade do G ser conexo, tá? Menos. Então a probabilidade do número de vértices isolados ser igual a zero, menos a probabilidade do G ser conexo, tá? Ela ainda é maior ou igual a zero. Tá? Se a gente mostrar aqui, e ela é menor ou igual à probabilidade de ter um J que está entre 2 e n sobre 2, do xj ser maior ou igual a zero. Que a gente acabou de mostrar que isso aqui, a gente mostrou algo mais forte que isso aqui, né? A gente mostrou que a soma disso aqui vai para zero. Então, se a soma vai para zero e todas as variáveis eram maiores ou iguais a zero, certamente cada uma delas vai para zero. Tá? Então, isso aqui vai maior, a parte de baixo aqui vai para zero e a parte de cima ela é não negativa. Tá? Então, se a gente mostrar que x1 igual a zero vai para e elevado a menos e elevado a menos c, tá? Isso aqui vai dar que a probabilidade de ser conexo, quando c for constante, vai exatamente para onde a gente quer. Tá? É simplesmente mais fácil mostrar isso aqui. Então, pela relação, de novo, lá que a gente tem, o lema que a gente mostrou lá atrás, a gente tem o quê? Que a esperança do x1 ser menor ou igual ao número médio de componentes com um vértice, né? Ele é menor ou igual ao quê? Ele vai ser menor ou igual, substituindo k igual a 1 lá, vai ser n, 1 menos p elevado a n menos 1. Tá? Que agora a gente pode substituir o P aqui pelo o P, a gente está tomando como se fosse C mais log N de N sobre N. Tá? Então isso aqui dá N, 1 menos C mais Ln de N sobre N elevado a N menos 1. Que isso aqui, usando de novo o limite, tá? Que a gente tem lá, já usamos a expressão do limite do binômio lá atrás, tá? Isso aqui vai para N elevado a menos C mais Ln de N. Se você fizer as continhas aqui, você vai ver que isso aqui vai dar igual a e elevado a menos c. Tá? Então a esperança de x1, ou seja, o número médio de componentes, de vértices isolados, tá? Com P sendo c mais Ln de n sobre n, é igual a e elevado a menos c. Tá? No limite. Tá? Para n grande. Bom, o que isso quer dizer? A esperança não garante, não dá para a gente só usar Markov nesse caso. Tá? Isso aqui não garante alta probabilidade. Tá? Mas a gente pode usar uma coisa um pouco mais forte. Tá? A gente pode usar, para um K fixo qualquer, o Késimo momento fatorial. Tá? Lembra que o primeiro momento é a esperança da variável, o segundo momento é a esperança da variável ao quadrado, o terceiro momento é a esperança da variável ao cubo. Tá? Então, o Késimo momento é um truncamento do fatorial da variável aleatória. Tá? Essa é a forma de dizer.
Tá? Então, o késimo momento fatorial de x1 é a esperança de x1, um polinômio que decai fatorialmente em k, que seria x1, que multiplica x1 menos 1, que multiplica x1 menos 2, que multiplica x1 menos k mais 1. Tá? É isso aqui. Então, substituindo a expressão que a gente tinha na forma anterior aqui, isso vai dar que o MK, que o késimo momento fatorial de x1, ele tende a e elevado a menos c elevado a k. Tá? Pela forma fatorial que a gente tem aqui. E lembra quando a gente fez a aproximação binomial? Isso aqui é garantido quando a gente fez a aproximação binomial pela Poisson, tá? Se a gente abrir essas contas aqui do momento késimo momento fatorial, e é isso que eu não quero abrir com vocês, eu só quero mostrar que isso aqui existe, tá? Não vou fazer as contas aqui. Quando a gente faz as contas da esperança da variável aleatória aqui no késimo momento fatorial, a gente obtém essa expressão aqui, que ela basicamente é uma binomial, tá? E a gente pode usar a aproximação da binomial por Poisson, então a gente obtém esse lado direito aqui, tá? Então, no fundo, a gente pode dizer que o késimo momento fatorial da variável x1, ele é um momento fatorial de uma Poisson cuja média é e elevado a menos c. E agora aqui está onde eu vou abanar as mãos. Tá? Esse fato aqui, que eu acabei de escrever, ele implica então que x1 ela tem uma distribuição, ela se aproxima em distribuição de uma Poisson elevado a i a menos c. Tá? Então, isso aqui é uma coisa um pouco mais forte, tá, do que uma simples, do que um uso de Chebyshev. Em particular, então, a gente pode garantir que a probabilidade de x1 ser igual a zero, ela tende a e elevado a menos e, que é elevado a menos c. Tá? E o resultado termina. Então, exatamente com aquilo que a gente queria. Tá? Então, se c vai para menos infinito, a probabilidade de g ser conexo é pequena, z tende a zero, ou seja, com alta probabilidade ele não é. Se c tende a mais infinito, o grau tem que ser conexo. Se está ali no pé, na vizinhança próxima do ln de n, ou seja, com uma constante c ali, então, olha, a probabilidade aqui é bem pequenininha. Então, observa que o resultado aqui é não só o ln de n é um limiar, mas ele é um limiar justo, tá? A gente mostrou aqui uma coisa relativamente justa dentro da janela, tá? Tem umas constantes menores que podem ser usadas aqui, mas a gente não vai fazer isso nesse curso, tá? Então, o grafo fica conexo com alta probabilidade naquele regime. Tá? E nesse momento, depois que a gente mostrar uma coleção desses resultados de limiares e transições de fase, você pode se perguntar se, bom, tem alguma coisa que unifique esses resultados? Por quê? Porque, olha, os detalhes mudam, obviamente, porque as propriedades são diferentes. Então muda um pouco a argumentação, mas as provas são mais ou menos semelhantes, né? Às vezes a gente tem que usar uma ferramenta um pouco mais forte, um pouco mais fraca, mas é tudo mais ou menos do mesmo jeitão. Primeiro momento, segundo momento, às vezes um momento mais alto, mas elas se parecem. Bom, e de fato, tá, o Bolobash e Thomasson deram um primeiro resultado positivo nessa direção, tá? Um resultado unificador, que eles mostraram que toda propriedade monótona, tá? Não trivial em grafos, ela possui um limiar. Tá? Então qualquer propriedade monótona não trivial, tá? Por exemplo, crescente em grafos que a gente tem um limiar que ocorre ali. Tá? E esse resultado foi sendo melhorado iterativamente, tá? Passo a passo, até que em 96, o Friedger e Kalai eles mostraram que toda propriedade monótona não trivial de grafos, ela possui um limiar acentuado, ou seja, um limiar justo. Tá? Então isso não só essa história de existência de limiar de propriedade e o limiar ser acentuado não é uma exceção, tá, de propriedades em grafo, mas é a regra. Tá? As propriedades monótonas em grafo, elas sofrem transições de fase. E a transição de fase, em geral, elas são acentuadas desde que a propriedade seja não trivial. Tá? Obviamente, observe que esses teoremas eles são extremamente fortes, né? Tá? Principalmente o do Friedger e Kalai. Então, não é à toa que eles não digam muito sobre quem são de fato as funções lineares.
Tá? Eles dizem que ela existe. E prova que não só que elas existem, como a transição de fase é acentuada, mas a gente não extrai muitos detalhes ali, quem são realmente as funções e quais são as constantes, os valores das constantes envolvidas. Tá? Então, se você quiser saber mais, você pode usar esses teoremas para saber que, olha, a propriedade é monótona, então ela tem uma transição de fase? Tem, e é até justa, tá? Mas aí você ainda tem que continuar procurando quais são os valores adequados. Tá? O teorema é muito geral, ele garante a existência, mas ele não te dá as especificidades. Tá? Mas a existência desses teoremas é uma coisa muito interessante. Tá? E detalhe, tem que ser uma propriedade em grafos. Tá? Existem outros cenários que não envolvem grafos, onde até agora a gente não sabe se algo parecido vale ou não. Tem outros casos que a gente sabe que não vale. Se a propriedade não for monótona, bom, aí está querendo demais, né? Aí não dá para a gente afirmar uma coisa forte desse jeito. Ok? Bom, chegando quase nos finalmente, tá? Então a gente já sabe o limiar da conectividade. Tá? O problema tem um limiar justo ali. E a gente tinha mencionado que, olha, que o diâmetro fica pequeno, né? Tá? Fica pequeno, o diâmetro fica da ordem de O de log n. Tá? Então, lembra que o diâmetro é a maior distância entre quaisquer dois vértices, ou seja, o comprimento maior caminho mínimo. Tá? E se a gente tomar... dá para a gente fazer um raciocínio heurístico com isso aqui, tá? Então, no seguinte sentido. Imagine que o grau médio dos vértices é c elevado a n-1 sobre p, como a gente está acostumado. Então, cada vértice U, ele tem c vértices, tem c vizinhos em média, né? Então, a uma distância 2 de U, a gente tem c a k, c elevado ao quadrado, vértices em média. E a uma distância k de U, então a gente tem c elevado a k vértices em média. Tá? Detalhe, não estou supondo aqui que os vértices que têm vizinhos em comuns, tá? Estou supondo que isso aqui é uma grande árvore que está crescendo. Tá? Vai crescendo. Bom, em algum momento o c elevado a k vai ficar praticamente do tamanho n, né? Por quê? Porque o número de vértices, por maior que seja, ele é finito. Tá? E o c elevado a k aqui está crescendo exponencialmente. Tá? Então, basicamente, quando k aqui for aproximadamente ln de n sobre ln de c, todos os vértices do grafo vão estar tomados. Tá? A gente partiu aqui de U como se fosse lá uma busca em largura. Tá? Andando, parte do U é a origem da busca em largura. Todos os vizinhos de distância 1, todos os vizinhos de distância 2, todos os vizinhos de distância 3, todos os vizinhos de distância K. Tá? E aí, supondo então que a gente não tá levando vizinhanças em comum, tá? Supondo que os vértices, as vizinhanças são disjuntas, isso aqui uma hora vai cobrir o grafo todo, todos os vértices do grafo. Tá? E o grafo é visível, supondo que o grafo é conexo. Tá? Então, bom, isso aqui mostra que o diâmetro é menor ou igual aproximadamente a 2 vezes o ln de n sobre o ln de c, que é a ordem de log n. Tá? Então, isso é um raciocínio heurístico, isso aí mostra, basicamente, é um heurístico que mostra do porquê que a estrutura de um mundo pequeno é comum, né? Tá? E também acontece, nesse caso, de um grafo de Poisson. Tá? Mas, obviamente, esse raciocínio heurístico aqui, esse aqui é relativamente fraco, porque ele quebra muito facilmente, né? Tá? O C de K aqui pode ficar maior do que o N, a gente está supondo aqui que a vizinhança é disjunta. Então isso aqui dá para a gente uma ideia do porquê que isso acontece, mas está longe disso aqui ser aceitável. Tá? Bom, a gente pode fazer algo um pouco melhor, né? Tá? Como assim? Bom, pega lá dois vértices I e J, tá? Distintos. E imagina que o número médio dos vértices a distâncias S e T do I e o J, tá? Eles são respectivamente C de S, C elevado a S e C elevado a T. E supõe que tanto o C elevado a S mais o C elevado a T, a soma dos dois é menor do que a ordem de N. Tá? Isso pode ser feito. E aqui a gente tem um desenho do Newman que mostra aqui uma ilustração para S igual a 3 e para o T igual a 2, tá? O vértice I e o vértice J.
tá mostrando lá as fronteiras, né? A distância, todo mundo a distância 1, a distância 2, a distância 3, tá? Ele está usando cores diferentes. Tá? Isso tá bem interessante, essa figura. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a distância de I para J, tá? Vou abreviar por D de J aqui, ela é maior do que o S mais o T mais o 1. Se e somente se não tem arestas entre as fronteiras I e J, né? Tá? Pega a fronteira aqui, são os vértices, essa aqui basicamente, a gente está supondo que essa aqui é a fronteira S de S, né? São os vértices mais distantes, a distância S de I, e essa aqui é a fronteira de J, são os vértices da distância T. Tá? Fazer assim. Então tem a fronteira de S aqui, a fronteira de T, e a gente sabe que tem que ter uma aresta entre eles se o grafo é conexo. Então a distância de I para J vai ser exatamente a distância até a fronteira de I, mais uma aresta, mais a distância até a fronteira de J. Tá? Então seria exatamente o que? Seria S mais T mais 1. E só pode ser, a distância entre I e J só pode ser maior do que isso se não tiver essa aresta aqui, né? Tá? Eu vou rabiscar aqui. Se essa aresta não existir, tá? A distância vai ficar maior do que isso. Então, bom, em média a gente tem o quê? A gente tem C elevado a S vezes C elevado a T pares de vértices na fronteira, né? Tá? Não estou sendo muito precisos aqui, mas é mais ou menos isso que acontece. Tá? Então, a distância, a probabilidade de que a distância do D do I e J seja maior do que o S mais o T mais o 1 é exatamente o que? A chance de nenhuma dessas arestas estarem lá, né? Tá? Que é 1 menos P elevado a C elevado a S mais T. Isso é aproximadamente, tá? Usando a parametrização Poisson, 1 menos C sobre N, C elevado a L menos 1. Tá? Usando o C como se o P como se fosse C sobre N e o L como sendo S mais T mais 1. Tá? Tomando o log da expressão aqui de cima, isso vai dar que o log da probabilidade de D de J ser maior que L é aproximadamente C elevado a L menos 1, Ln de 1 menos C sobre N, que usando a aproximação do log, né, tá, que o Ln de 1 mais x é aproximadamente x, tá, para valores pequenos de x, e quando x é grande, tá, quando n é grande, desculpa, no caso, que é o caso, então isso aqui vai dar aproximadamente menos c elevado a L sobre n. Então, como isso aqui for logaritmo exponencial, dá o que? A probabilidade do d de j ser maior que L é uma exponencial de onde o expoente é menos c elevado a L sobre n. Então, à medida que o n cresce, isso aqui fica bem pequeno. Né? Então, é isso que está acontecendo aqui. É isso que a gente vê aqui. Então tá, então bom, qual é o diâmetro? O diâmetro do grafo, tá? Ele é o que? Ele é o menor valor L, tal que essa probabilidade aqui, a probabilidade do D de J ser maior do que L, ela é zero. Tá? Esse é o fato. Então a gente sabe o que? A gente sabe que essa exponencial de menos c elevado a L sobre N, ela tende a zero. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que o C, então o C de L, ele tem que crescer mais rapidamente do que o N aqui, né? Tá? Então, ou seja, o C de L é da forma alfa N elevado a 1 mais epsilon. Então, onde alfa é uma constante positiva, o valor dela não interessa muito aqui, e o epsilon está tendendo a zero pela direita. Tá? Se a gente resolver isso aqui para L, a gente obtém como diâmetro que o L é exatamente o Ln de alfa sobre o Ln de C mais o limite para epsilon tendendo a zero pela direita de 1 mais epsilon Ln de N sobre Ln de C, que vai dar aqui o Ln de N mais o Ln de C, mais uma constante aqui, um alfa, um log de alfa na base C, que isso aqui é a ordem de O de log N, tá? Então, isso aqui agora, isso pode ser feito tanto com o C de S mais o C elevado a T, sendo menor do que N, ou seja, não cobrindo o grafo todo. Então essas contas aqui elas são mais robustas. Tá? E isso implica o efeito do mundo pequeno de Milgram, tá? Que a gente mencionou lá atrás. Então, pega, por exemplo, o N igual a 7 bilhões, tá? 7 vezes 10 a nona. E pega aqui um grau médio como se fosse 1000. Tá? Imagina como se cada pessoa conhecesse 1000, cada indivíduo conhecesse 1000 pessoas. Ficar ao longo da vida toda do indivíduo,
isso deve acontecer, né? Tá, isso aqui vai dar o quê? Bom, vai dar que o diâmetro do grafo vai ser aproximadamente 3,3. É uma coisa bem pequena. Claro, vai ser 10 a 3 aqui é muito, muito grande. 1000 pessoas é muito grande, tá? Então pega um pouco menos, pega 500. Tem gente que tem mais de 1000 amiguinhos no Facebook, né? Então, não sei se ela conhece todos aqueles lá, mas imagina que fosse o caso, tá? Então, obviamente, o diâmetro é bem pequeno. Tá? Uma conta de diâmetro simples que mostra aqui, ó, que o efeito Milgram de muito pequeno não é exceção, tá? É quase que regra. Bom, resumindo então essa história do modelo ERG, né, Eros Rennie Gilbert, vamos resumir rapidamente o que a gente falou nessas duas coleções de slides, a 10 e a 11, sobre ele. Tá, a gente introduziu os dois modelos de grafo aleatório, né? Tá, então, introduziu o modelo Ardus-Rennie era o GNN, como uniforme, e o GNP Gilbert binomial, mas eles são equivalentes, né? A gente pode alterar de um para o outro. Quando o grau médio, né, o C, ele é constante, tá, e o N tende para o N ficar grande o suficiente, a distribuição binomial de graus ela pode ser aproximada por uma distribuição Poisson. Tá? E o GN, sobre N, a gente falou que ele é representado com Poisson. E os grafos Poisson, eles são um modelo de redes aleatórias que são o modelo mais bem estudado. Tá? Começou lá em 59 e as pessoas vieram estudando ele até então. Tá? E ele serve assim, ele é um modelo fértil para você estudar as técnicas analíticas e obter resultados e serve também como um null hypothesis, né? É aquele modelo totalmente aleatório onde você verifica se certas coisas ocorrem ou não. Então, quando você compara uma rede aleatória real, você tem uma base para identificar se algo que você está observando é interessante ou não. Tá? Se ocorre em modelos aleatórios com alta probabilidade, com alta frequência, então talvez aquilo não seja muito interessante. Fato é, tem um surgimento de um componente gigante aqui nas redes sociais. Mas o componente gigante surge no modelo Erdős-Rennie-Gilbert. Tá? É natural o surgimento de um componente gigante. Então, é uma coisa que você pode explorar isso em processos sobre a rede, como a gente fez rapidamente no nosso modelo de epidemiológico simples aqui. Tá? A gente vê lá que, olha, surgiu o componente gigante, sem componente gigante, no grafo que modela as iterações, a epidemia desaparece. Com componente gigante, olha, a gente já tem aqui uma parcela significativa da população acometida pelo vírus. Se o gráfico conexo, então, não. Então isso aqui, esse vírus, o nosso vírus lá ia tomar conta de todo mundo, né? Ia infectar todo mundo que não fosse imune. Tá? Então, serve para a gente, no estudo de processos, é interessante saber exatamente onde o componente gigante surge, onde o gráfico fica conexo e coisas do gênero. Mas o fato, olha, das redes sociais terem componentes gigantes em um certo ponto, isso é natural. Tá? Por quê? Porque o modelo aleatório mais básico tem um componente gigante. Tá? Mas eles são um excelente ambiente para o aprendizado dessas técnicas e da verificação dessas propriedades. Tá? Então, bom, só resumindo aqui, alguns problemas, ou não problemas, né, algumas características do modelo. Tá? Um grafo típico aleatório Poisson, os vértices são distribuídos com uma distribuição Poisson, ou seja, então a cauda tem um decaimento exponencial. Tá? Então a existência de hubs é altamente improvável. O contrário que acontece em redes sociais. Tá? Redes sociais têm muitos hubs. E aqui é o Newman e o Clauser, eles tinham esse gráfico aqui da distribuição Poisson e o que acontece numa distribuição de internet. Tá? A distribuição de Poisson aqui ela está um pouco deslocada, mas ela tem um decaimento exponencial. E a distribuição da internet ela é mais como se fosse uma hipérbole aqui. Tá? Então ela é uma power law. De novo, a mesma coisa lá no exemplo do clube de karatê. A gente viu, a gente estudou as medidas de importância. Tá? Uma distribuição Poisson e o gráfico do decaimento dos graus
do Clube de Karatê. Tá? O Clube de Karatê também segue uma distribuição Power Law aqui, tá? É uma hipérbole, e a distribuição Poisson está seguindo um decaimento exponencial. Tá? O Barabás apresenta esse outro gráfico aqui que mostra, olha, numa distribuição, uma rede scale free, que eles chamam, né? Que é uma rede que seguiria, os graus seguiriam uma distribuição Power Law, tá? Lei de potência. Então, ó, numa plotagem aqui em escala, tá? A gente teria uma coisa mais linear, e numa rede aleatória normal, o decaimento seria muito mais rápido. Tá? Então, é isso que acontece. Então, consequentemente, o coeficiente de cristalização é muito baixo no modelo Erdős-Rényi-Gilbert. Tá? Mas os lineares de transições de fase são monótonas, eles acontecem, tá? Eles são a regra, e a regra deles serem súbitos, ou seja, as propriedades começam a valer, tem uma transição de fase súbita e abrupta, tá? E o diâmetro é pequeno, tá? É a ordem de log n, então, como em geral isso já acontece nas redes sociais também, tá? Então, bom, é um bom modelo de aprendizado e serve como nova hipótese, serve para a gente estudar alguns processos de interesse. Tá? Muitos outros, como resiliência, percolação e até alguns modelos mais complicados de epidemia, eles não podem ser bem descritos por esse modelo. Então, por isso que a gente vai ver alguns outros modelos com pequenas variações disso aqui. Tá? Mas esse, obviamente, é o modelo mais simples que a gente podia ter apresentado primeiro. Tá? E a matemática já fica bem interessante aqui. Okay? Bom, com isso a gente termina essa parte dos slides do modelo de Erdős, Rényi e Gilbert. Então é isso.